Então, o texto da redação Enem, ele é dissertativo argumentativo. É um texto que você precisa colocar a sua opinião. E ali tá escrito, né? Dissertativo argumentativo. Tem que ter a tese, que vai ser a sua opinião, argumentos que sustentem essa tese. Você tem que explicar porque você tem a sua opinião através dos seus argumentos. E também precisa, no Enem, fazer uma proposta de intervenção, que seria tipo uma solução pro problema. Por isso que é importante você sempre problematizar o tema. Você não pode fazer o texto inteiro falando que não tem problema nenhum, porque no final vai precisar fazer a proposta de intervenção e você não vai conseguir, porque você falou que não tinha problema. A proposta de intervenção é para resolver um problema. Então é muito importante que vocês problematizem o tema. Tipo, ano passado era a democratização do acesso ao cinema. Então, se você falasse no texto inteiro que existe democratização, você no final não ia ter problema nenhum para resolver. Então, no Enem não importa muito a sua opinião, isso é meio chato. Mas você tem que falar que não tinha democratização, independente do que você pensa, porque vai ser mais fácil para você fazer a proposta de intervenção. Vai ser mais fácil para você achar uma solução se você falou o texto inteiro que tem um problema. Não precisa de título na redação do Enem, não precisa colocar. Eu não costumo colocar, mas fica a critério de vocês. Toda redação tem os textos motivadores, então vai aparecer na prova de redação o tema, depois vai aparecer os textos motivadores para vocês se inspirarem, terem ideias, mas não é para copiar, não pode copiar. Tudo que você copiar do texto motivador e colocar no seu texto vai ser descontado, o número de linhas vai ser descontado, então não copiem os textos motivadores. Aí também façam uma letra legível, porque o corretor não vai fazer esforço para entender. Se ele entender, que ótimo, senão ele vai deixar para lá, porque ele tem um monte de prova para corrigir. E também não pode identificar a prova de jeito nenhum, não pode fazer desenho, não pode escrever o seu nome. Isso dá a nota 0, porque parece que você está tentando se comunicar com algum corretor específico, que vai saber que aquela prova é sua e aí vai te dar 1000. Então não pode de jeito nenhum fazer a identificação da prova. É obrigatório que a sua redação tenha mais de 7 linhas. Se tiver menos de 7 linhas, você vai ter a redação zerada. Então tem que ter mais de 7 linhas, tá? E é bom que tenha entre 25 a 30 linhas. Todos os professores de redação falam isso, enfim. É opcional, obrigatório ter mais de 7 linhas, mas é um bom número, dá pra fazer uma boa redação, explicando tudo que você tem que explicar, falando tudo, se você fizer de 25 a 30 linhas, tá? São 7, o que eu faço? 7 linhas por parágrafo. Como são 4 parágrafos, dá 28 linhas. Aí fica no meio aí desses 25 a 30 linhas, e os parágrafos também ficam uniformes, né? Ficam iguais, então é bom. Não fica desproporcional, um parágrafo gigante, um parágrafo pequeno. E eu sempre faço 3 frases no parágrafo, 3 a 4 frases, que também é bom para você se policiar, não fazer um parágrafo gigante. Então fiquem com isso na cabeça, 7 linhas no parágrafo, 3 a 4 frases. E é bom fazer 4 parágrafos, que seriam introdução, o primeiro desenvolvimento, o segundo desenvolvimento e a conclusão. Tem professor que fala para fazer 3 desenvolvimentos, que seriam 3 argumentos. Eu acho que isso não dá espaço suficiente para você desenvolver os argumentos, para você explicar, porque vai ficar muita pouca linha para cada argumento. Então é melhor vocês colocarem só 2 argumentos mesmo. Não tem necessidade de mais, vocês não vão perder ponto e vão poder explorar mais os 2 argumentos. E aí, então, tudo que eu falei aqui agora tá na aula de estrutura da redação Enem, tá? Tem essa aula no IGTV da ONG, então se vocês quiserem rever, ou enfim, vocês entrem lá e vocês vão ver. Estrutura da redação Enem é minha aula também. Agora a gente vai para correção. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí, por favor, tá? A correção do Enem é feita por competências.
feita por competências. São 5 competências, cada uma vale 200, e aí dá 1.000. 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200, 1.000. Você perde ponto de 40 em 40. Então, ou você tira 200, ou você tira 160, ou você tira 120. Então, você perde ponto de 40 em 40. E como é a correção? Vão pegar a sua redação 2 corretores. Eles vão corrigir, sem se falar, depois vão apresentar as notas. E a nota vai ser a média entre as duas provas. Caso você tenha tirado 1.000, nos 2 corretores, vai para um terceiro corretor para ver se realmente você tirou 1.000. Então, tirar 1.000 é bem difícil, porque você vai passar por 3 corretores, pelos 2 normais, e aí se você tirar 1.000 nos 2, vai para um terceiro corretor. E quais são as 5 competências? A primeira competência é modalidade escrita. Isso inclui, escrever as palavras certo, fazer a pontuação, o uso de vírgulas, maiúsculas e minúsculas. Então, tudo que tem a ver com gramática. Isso vale 200 pontos, para vocês verem como é importante treinar a gramática e fazer exercício de crase, acentuação, essas coisas. A segunda competência tem a ver com tema e tipologia. O tema é você não fugir do tema, que está escrito, por exemplo, democratização do acesso ao cinema. E como eu faço para não fugir do tema? Tenta usar as palavras do tema na sua redação, porque aí você vai ter certeza de que não está fugindo do tema. Então, tenta usar as palavras na sua redação. Tipologia é o tipo do texto. Eu falei lá no início que a prova de redação do Enem é dissertativo e argumentativo o texto. Então, é um texto que precisa de opinião. Se você fizer uma poesia, eles vão te dar 0. O texto tem que ser de opinião. O texto tem que ser dissertativo e argumentativo. Então, prestem atenção nisso. E na segunda competência também entra a questão do repertório sociocultural. O que é o repertório sociocultural? Repertório sociocultural é tudo que você pode trazer de fora da redação. Tudo que você sabe, todos os seus conhecimentos que tenham a ver com esse tema, e você pode trazer de fora. Então, por exemplo, ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí você pensa na sua cabeça, tudo que eu sei sobre cinema. Aí eu pensei no Chaplin. Aí eu pensei naquele filme Cine Hollywood. E aí todos os filmes, todos os livros, tudo que você sabe de história vai contar como repertório sociocultural. É bom você colocar uns 2 repertórios socioculturais, e eu vou explicar mais pra frente como que coloca o repertório, tá? A terceira competência é a coerência. Coerência é você ter um texto lógico, você não falar uma coisa, logo em seguida desmentir, falar outra. Então, é essa lógica, essa sequência de ideias, que o texto faça sentido e não seja... que tenha uma linha de pensamento, né, que faça sentido. A quarta é de coesão. Coesão é que o texto é como se o texto estivesse ligado por um fio, ele está unido. Você precisa para isso de conectivos, por exemplo. Além disso, é em primeiro plano, portanto. Também vou mostrar os conectivos que vocês podem usar e devem usar sempre. E a quinta competência, para vocês terem noção da importância dela, é a proposta de intervenção. A proposta de intervenção ela é tão importante que ela vale 200 pontos. Eu sugiro que a proposta de intervenção fique sempre na conclusão. Posso colocar na introdução? Pode. Mas é melhor não, é melhor colocar na conclusão, porque até faz mais sentido. No primeiro parágrafo você apresenta o seu problema, apresenta. Nos 2 parágrafos seguintes você explica os seus argumentos. E no último parágrafo você dá a solução. Então, o texto fica com mais lógica, né? Mais coerência. Talvez se você botar no início, você possa perder ponto em coerência, tá? E também essa matéria tá na mesma aula Estrutura da Redação Enem, que também é minha. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar agora, óbvio, mas também podem consultar essa aula, Estrutura da Redação Enem, tá bom? E podem mandar dúvidas se vocês tiverem. Agora vai ficar mais legal, eu acho.
que a gente vai ver como faz cada parágrafo, tá? Então, o parágrafo de introdução. O que precisa ter no parágrafo de introdução? A tese e a apresentação dos argumentos. Isso é essencial. Que tenha a tese e a apresentação dos argumentos. E uma dica que eu dou é você colocar o repertório sociocultural. Ah, mas basta eu escrever o repertório sociocultural e pronto, jogar lá? Não. Você tem que explicar o seu repertório, apresentar o seu repertório e também falar a relação dele com o tema. Você tem que conectar, porque um repertório solto, ele não adianta de nada. Você falar de Chaplin no meio da redação do cinema não adianta se você não conectar, se você não trouxer para o tema. Então, as cores estão indicando o que são cada coisa no parágrafo. E eu vou ler o parágrafo. Maurício de Souza, escritor brasileiro conhecido por sua criação Turma da Mônica, mostra-se como um valorizador da diversidade em todos os aspectos. Seus personagens são únicos e representam grupos distintos, como Dorinha com sua deficiência visual e até mesmo os diálogos de Chico Bento, com sua variante linguística regional, são naturalizados. Então, isso eu apresentei o repertório sociocultural. Tá em roxo ali, ó, apresentação do repertório sociocultural. Não tem nada demais, eu só falei que eu sabia que o Maurício de Souza, ele tem personagens com uma certa diversidade, tipo a Dorinha, que tem deficiência visual, e o Chico Bento, que fala de um jeito diferente, ele tem a variante linguística regional dele. E agora eu vou conectar com o tema. Ao contrário da ficção, então eu vou falar que na vida real não acontece o que acontece na ficção. Então esses conectivos, essas expressões são boas de usar para ter relação com o tema. Você pode botar de maneira semelhante à ficção, ao contrário da ficção, e aí você faz essa relaçãozinha com o tema. Agora em preto vem a tese. O povo brasileiro, em geral, não aceita diversas manifestações da fala, gerando altos índices de preconceito linguístico. A tese é simplesmente você repetir o tema, afirmar o tema, afirmar a existência de um problema. O tema, nesse caso, era preconceito linguístico. Então, eu só defendi a existência do preconceito linguístico. O povo brasileiro, em geral, não aceita diversas manifestações da fala. Então, eu estou concordando, né, que existe o preconceito linguístico. E agora eu vou apresentar os argumentos. Essa apresentação dos argumentos, ela é só citar os argumentos. Você só precisa citar. Então, eu vou citar, tá ali em cinza, né? Seja devido ao ineficiente processo educacional, seja por causa da influência midiática. Você pode citar do jeito que você achar melhor. Eu gosto de botar esse seja, mas você pode começar outra frase. São causas desse problema, o ineficiente processo educacional ou a influência midiática. Então, fica a critério de vocês, mas é importante que vocês apresentem o argumento para o leitor saber o que vem adiante, até despertar uma curiosidade no leitor. Então, é bom que vocês apresentem o argumento. Então, lembrando, na introdução, a gente precisa da nossa tese, que seria a afirmação da existência do problema do tema. A gente precisa apresentar os argumentos, que seria citar os dois argumentos, na ordem que a gente vai escrever. Então, por exemplo, eu citei primeiro o ineficiente processo educacional. Se eu citei primeiro o ineficiente processo educacional, o primeiro parágrafo precisa ser sobre o processo educacional. Depois eu falei da influência midiática. Então, o segundo parágrafo de desenvolvimento, né, precisa ser sobre a influência midiática. Então, introdução, precisa da tese, apresentação dos argumentos, e é bom sempre começar o texto com repertório sociocultural, até porque você não começa o texto do nada, né? Vai ter uma base, porque você vai começar o texto escrevendo o quê? É melhor você escrever um repertório sociocultural, conectar com o tema, colocar a tese e os argumentos, tá?